Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o diário de gravidez dos 3 primeiros meses, o primeiro trimestre, como foi. Essa gravidez, a segunda gravidez, está sendo muito diferente da primeira gravidez. A primeira coisa que eu pensei assim, logo que eu descobri a gravidez, foi assim, cara, antes era mais fácil, porque eu não tinha uma criança pra cuidar. Agora eu tenho uma criança de 3 anos pra cuidar, né? Então as coisas não são tão fáceis assim. Então, fiquei orando muito pra que, tipo, fosse uma gravidez mais leve, uma coisa mais tranquila. E Deus me escutou. E no primeiro ultrassom que eu fiz, acho que com 8 ou 9 semanas, tava tudo bem. E a primeira coisa que não tinha descolamento. Foi uma coisa que eu tive na primeira gravidez, eu tive descolamento. E descolamento é muito perigoso, né, pra acontecer um aborto espontâneo, tem que ficar de repouso. E eu falei, meu Deus, eu tenho uma criança pra cuidar, né, uma outra criança aqui pra cuidar como que eu vou fazer repouso, né? Mas assim, na primeira ultrassom a gente já viu, olha, tá tudo bem, tá tudo correndo super bem. Já fez o morfológico também e tá tudo bem. E no morfológico apareceu baixo risco para pressão alta. Foi um problema bem sério que eu tive. Dois problemas muito sérios nas gestações são a diabetes gestacional e a pressão alta. Que a pressão alta pode virar uma pré-eclâmpsia, até uma eclâmpsia, com risco até de morte. Tanto é que a minha primeira filha nasceu com 37 semanas, porque minha pressão começou a subir demais, e os médicos simplesmente não vão esperar, né, acontecer alguma coisa comigo. Então a gente, sim, tinha muito medo, assim, de acontecer alguma coisa, né. No ultrassom apareceu baixo risco para pressão alta, porém, na consulta com a doutora, minha pressão estava alta, tava 14/10, uma coisa assim. Então a gente tá acompanhando tanto a diabetes gestacional, tá medindo, né, os níveis de sangue, como também a pressão a gente tem que acompanhar, principalmente quando eu tenho dor de cabeça e tal. Então é uma coisa que a gente tá acompanhando desde o começo, pra não ter risco nenhum, pra ser tudo bem calminho, bem tranquilo. Enjoo, sobre enjoos, eu não tenho, nem na primeira gravidez, nem na segunda, eu não tenho aqueles enjoos, nada. Nessa gravidez eu tive alguns episódios, como se fosse uma labirintite, assim, eu começo com uma tontura, assim, e por causa da tontura você tem enjoo, sabe? Eu tive alguns casos, né, assim, e tive também alguns dias de dor de cabeça, mas que assim, pelo período minha pressão tava normal, tava controlada, era só também os picos, né, de beta, que ficam meio doidos, e acaba causando isso. Essa dor de cabeça é muito assim, na primeira gravidez eu tinha muito medo, não tomava nada. Nessa gravidez eu já conversei com a minha médica, ela já passou, né, o que eu podia tomar em caso de dor de cabeça, enfim. E daí eu tomei, melhora, sabe, uma compressinha. Não é uma coisa constante, por isso que eu não considero que, tipo, ai, passa mal, ai, enjoa. Foram alguns casos pontuais que eu tive, de tipo uma labirintite, começa tudo a girar, e daí começa o enjoo, e você fala, oh meu Deus. Eu tô comendo normal, conseguindo comer normal. Agora que já passou das 12 semanas, né, que já passou do período de enjoo, não tive mais esses casos de labirintite. Não tive, graças a Deus, mais dor de cabeça. Uma coisa que eu tive muito sono. Muito sono. Tipo, sono de... Meu Deus, se eu encostar aqui eu durmo. Até agora foi bem tranquilo. Tive poucos casos, assim, de passar mal. Uma coisa que, assim, me falaram que isso acontece, né? Na segunda gestação, terceira, enfim, pra frente, geralmente a barriga começa a aparecer mais cedo. Na minha primeira gestação, tipo, eu tava de 5 meses e ninguém nem falava que eu tava grávida, assim, eu tinha só a barriga, literalmente só a barriga. Bem pouquinho, assim. Só que o que acontece? Eu tive até um pouco de estria, porque assim, no 7º mês começou a aparecer mais, e no 8º, assim, tipo, cresceu muito rápido minha barriga, tava enorme minha barriga. Então por isso que eu tive um pouco de estria, porque foi de repente, assim, parece que foi do dia pra noite, a minha barriga apareceu gigante. Nessa gravidez, minha barriga já apareceu,
Mas eu conversei e me falaram que, tipo, é normal, geralmente, porque os músculos já estão esticados, um negócio assim, né? O nosso corpo tem memória, né? Então, tipo, quando não é a sua primeira gravidez, geralmente aparece mais cedo. Vou até mostrar, eu já até mostrei no primeiro vídeo, mas eu vou mostrar. Ó. Essa barriga de 14 semanas. Cansaço, assim, às vezes você não tá fazendo nada, às vezes eu tô ali no parque olhando minha filha, ela tá brincando, eu tô ali com ela. Fico umas 2 horinhas com ela brincando. Gente, é como se, tipo, eu tivesse carpido um terreno. Tipo, o corpo cansa muito rápido. Por enquanto eu não tive nenhum tipo de desejo, nenhuma coisa estranha, assim. E uma coisa bem diferente da primeira gravidez que eu tô tendo agora é a questão da fome, assim. Na primeira gravidez eu tinha fome, mas como eu não tinha enjoo, eu não tinha nada, eu só passava mal, assim, se eu ficava com muita fome. Tipo, passou muito do meu horário de comer, mas tinha que passar muito, sabe? E daí eu não passava mal de enjoar, eu passava mal de ter dor de cabeça. Eu ficava com dor de cabeça, eu comia, dava um tempinho e passava. Nessa gravidez, eu fiquei um pouco assim, começa a passar mal, assim, de verdade, assim, eu começo meio que querer enjoar quando eu fico com fome. Então, quando eu começo a ficar com fome, eu procuro uma fruta, alguma coisa pra saciar essa fome e não correr o risco de passar mal. Isso é uma dica pras gravidinhas aí, sempre ter um snack saudável, uma fruta, uma barrinha de cereal, alguma coisa assim na bolsa, porque nem sempre você pode comer alguma coisa, né? Nem sempre tem algum lugar pra você comprar alguma coisa. E às vezes o que tem você não vai querer comer, então sempre, pra mim, é suficiente. Por exemplo, comecei a ficar com fome, comer uma pera, uma banana, já é suficiente pra dar uma segurada na fome e pra aguentar e não passar mal. Então, pra mim tá sendo assim. Mesmo agora que já passou a fase, né, dos enjoos e tal, eu começo passa mal. E o problema de passar mal é que você fica com fome, com fome, com fome, com fome, começa a passar mal e depois, a hora que você vai comer, você já não consegue mais comer. Então vira um ciclo, né, de passar mal. Então eu evito, mas tá sendo bem tranquilo, bem tranquilo. Chegamos aí com 14 semanas, né, no 4º mês. E graças a Deus tá sendo bem tranquilo. Mas vamos ver como vai ser nos próximos meses. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos.